E o Barroso pediu para sair. Não importa o que ele diga, tá? Ignorem tudo o que ele fala. Ele tá saindo porque ele tá se cagando de medo da Magnitsky. Só tirar o visto dele e da família dele, ele já se cagou todo. Porque ele deve e muito. Ele deve muitas explicações pro país. Foi ele que foi nos Estados Unidos pedir interferência aqui nas eleições no Brasil. E tudo isso vai estourar lá nos Estados Unidos com as investigações que eles estão fazendo e vai chegar nele. Bota a Dilma no STF, aí fica perfeito. Essa semana, Luiz Roberto Barroso, o nosso excelentíssimo ministro do STF, pediu para sair, não aguentou a pressão. O cara que tem negócios multimilionários nos Estados Unidos está sentindo a pressão da lei Magnitsky e resolveu sair. É isso aí, é -1. A gente tá conseguindo melhorar o STF. Será? Então o Barroso abandonou o STF para ler poesia e cuidar do neto? Não, essa história não é bem assim. Bom, como vocês já sabem, o Barroso antecipou a sua aposentadoria no Supremo Tribunal Federal em 8 anos, durante a gestão do Lula, né? Bem estranho isso. Pessoal, como vocês já estão sabendo, o ministro Roberto Barroso pediu aposentadoria antes do prazo dele acabar, né? No STF. E todo mundo sabe que não foi por outra coisa, né? Ele tá dizendo várias coisas aí, até chorou e tudo, aquela agonia toda, mas todo mundo sabe, tá na cara, que ele é o cara que tem mais investimento nos Estados Unidos, beleza? Uma mansão avaliada em mais de 22 milhões, tá ligado? Acabou com os sonhos da filha, do filho, né, que trabalhava lá. E agora ele tá colocando os advogados dele para pedirem aos Estados Unidos que voltem atrás com o visto dele, né? Porque o sonho dele era passar a aposentadoria o resto da sua vida morando nos Estados Unidos em sua mansão. E agora esse sonho caiu por terra, né? Porque ele perdeu o visto, não pode entrar nos Estados Unidos, nem ele nem os filhos. E tá com medo dos bens serem congelados lá. E o pior de tudo, o maior medo dele é a lei Magnitsky, né? Se a lei Magnitsky chegar até ele, a casa cai de vez. Tudo escancarado. Bota a Dilma no STF, aí fica perfeito. Essa semana, Luiz Roberto Barroso, o nosso excelentíssimo ministro do STF, pediu para sair, não aguentou a pressão. O cara que tem negócios multimilionários nos Estados Unidos está sentindo a pressão da lei Magnitsky e resolveu sair. É isso aí, é -1. A gente tá conseguindo melhorar o STF. Será? Porque quem vai indicar ele? O Lula. Puta que me pariu, velho. Cara, a gente não tem pra onde ir. Sai o Barroso, que tinha notório saber jurídico. E entra quem? A Dilma? O Dirceu? O Palocci? Ou vamos diversificar, vamos botar o Boulos. Ou Boulos. Porque o último foi quem? Flávio Dino. O Lula perdeu totalmente o pudor. Não tem respeito nenhum por esse país e por ninguém. Nenhum. E tá escancarado. Esse último governo dele agora tá escancarado. Ele quer que se dane. Ele vem com espírito vingativo. Como, cara? O último foi o Flávio Dino. O Flávio Dino. Ele era governador do Maranhão. Pesquisa aí o IDH do Maranhão. É um dos piores estados do Brasil. É onde tem mais miséria. Onde não tem saneamento básico. E o cara tava respondendo um processo lá por desviar dinheiro público de respirador, de oxigênio. Aí você vai olhar o Maranhão, a maioria absoluta petista. Votando no cara que supostamente tirou o oxigênio deles. Cara, na verdade tirou tudo. Virou ministro do STF. Mas o STF tá soltando todo mundo de organização criminosa? Tá. O STF tá soltando corrupto? Tá. E aí você fala assim, ó, tem que trocar todo mundo. Aí volta quem? O Lula vai escolher mais um. Será que vai ser Dirceu? Será que vai ser Palocci? Será que vai ser o Haddad? Pra onde que a gente vai, cara? O que a gente vai fazer? Ficou no STF quem? Todos os cúmplices do Lula. Os companheiros do Lula estão lá dentro. E não sai. Cara, não tem como resolver. Qualquer pessoa cometer qualquer crime aí, imagina você cometer o crime, seu amigo comete crime, o amigo do seu amigo comete crime o tempo todo, e a quem vai julgar você é o amigo do amigo do amigo. Cara, a gente tá muito fudido. E o Barroso pediu para sair. Não importa o que ele diga, tá? Ignorem tudo o que ele fala. Ele tá saindo porque ele tá se cagando de medo da Magnitsky.
Só tirar o visto dele, da família dele, ele já se cagou todo. Porque ele deve e muito. Ele deve muitas explicações pro país. Foi ele que foi nos Estados Unidos pedir interferência aqui nas eleições no Brasil. E tudo isso vai estourar lá nos Estados Unidos com as investigações que eles estão fazendo e vai chegar nele. Por isso que ele está se mandando. Quer sair dos holofotes. É impressionante, né? O único problema é que o Lula vai indicar outro, né? A indicação do Lula, você sabe. É trocar 6 por meia dúzia. Pessoal, é exatamente isso aí. Se a Lei Magnitsky chegar em Roberto Barroso, a vida dele acaba, né? Porque ele já tá aí borrando de medo, né? Que isso aconteça com ele. Só pelo fato dele perder o visto já foi grande coisa, né? Porque ele não pode mais ir lá dar aula em Harvard, não sei o que, né? Visitar a mansão dele que tá parada lá. Ele vai ter que vender, tá ligado? Porque se a Lei Magnitsky chegar nele, que vai chegar, ele é o próximo da lista, ele, Gilmar Mendes, é os próximos da lista. Aí a casa dele vai cair realmente por completo. Então o Barroso abandonou a STF para ler poesia e cuidar do neto? Não, essa história não é bem assim. Bom, como vocês já sabem, o Barroso antecipou a sua aposentadoria no Supremo Tribunal Federal em 8 anos, durante a gestão do Lula, né? Bem estranho isso. E eu tenho aposta no final de quem eu acho que será o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Só que tem um detalhe que é o seguinte, minha gente. Venham cair em papinho de imprensa dizendo que ele já ia se aposentar por qualquer motivo, que já estava tudo certo, que ele ia estar fora. Eu vi até uma história que diz que ele tinha prometido para a esposa, que veio a falecer, infelizmente, que ele deixaria o Supremo depois de se tornar presidente. Isso é tudo balela. E sabe por que é balela? O Barroso foi aconselhado a se afastar do Supremo Tribunal Federal para proteger os seus bens nos Estados Unidos e da sua família também. Óbvio que eles não vão dar o braço a torcer, não vão dar a mão a torcer para dizer que eles estão com medo da Magnitsky dos Estados Unidos. Mas a verdade é essa, e somente essa. Essa historinha do apartamento de 22 milhões que eles têm em Miami é só a ponta do iceberg. O patrimônio passa de 50 milhões na offshore que ele tem em nome do filho, que também não pode trabalhar mais lá por causa da perda de vistos, que era um ex-diretor executivo da BTG Pactual. Só pra vocês terem ideia. E sim, Barroso foi instruído a deixar o STF. Não foi para ler poesia, não. Foi para se proteger o patrimônio. É verdadeiro perdeu, mané, não amola. A questão é que esse cara aqui nem saiu ainda e já tá a articulação toda para quem vai entrar no lugar dele. Eu vou dizer para vocês qual é a minha aposta agora. Alexandre de Moraes, que é esse cara aqui. Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, completo boçal que já deu sinalizações para a esquerda. Pode ser ele? Pode. A pressão por ter outra mulher no Supremo Tribunal Federal leva o nome dessa senhora aqui, Maria Elizabeth Rocha, que preside hoje o Supremo Tribunal Militar, a ser um dos nomes mais cotados aí para assumir essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Pode ser ela? Pode. Mas a minha aposta mesmo de quem vai ser o próximo ministro supremo indicado por Lula é ele. Jorge Messias, ou se preferir, o Bessias. É o Bessias do documento que a Dilma dizia que era para livrar o Lula. Esse cara deve ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, minha gente. Isso porque o Lula não tá nem aí para indicar mulher e também o Rodrigo Pacheco é político, enfim. Acho que não é muito por aí, não. Então, se por um lado a gente perdeu o Mané numa mola, que ia ficar por mais 8 anos, Jorge Messias, que tem 45 anos, vai ficar no Supremo Tribunal Federal por mais 30. Bom, é isso aí. E se você gosta do meu vídeo, volte aqui para ver se eu acertei na minha aposta. E não deixa de me seguir, que aqui sempre tem informação. Isso sinaliza. Por que ele pediu agora a renúncia? O que isso quer dizer? Bom, na minha leitura isso quer dizer algumas coisas. Primeiro, que o Barroso não quer participar do resto do julgamento do processo do golpe ou do resto do julgamento das redes sociais. As redes sociais, já houve a tese fixada, mas sequer o acórdão foi publicado. Então, me parece que o Barroso não quer fazer parte desse momento final do julgamento das redes sociais e também do processo do golpe. Faltam ainda recursos a serem julgados, inclusive pelo plenário
recursos dos réus do núcleo 1, inclusive do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. E aí o Barroso teria, como isso seria levado ao plenário, teria que participar ativamente desse julgamento. Com isso, ele sai do julgamento, dos outros núcleos do processo do golpe. Então, os casos mais espinhosos que hoje estão no STF não mais estarão nas mãos do Barroso, ele renunciando agora. Nem redes sociais, nem processo do golpe e nem o recurso dos réus do núcleo 1 que estariam, repito, com o plenário, inclusive com o próprio Barroso. Porque com isso, o que ele quer dizer? Ele quer sinalizar aos Estados Unidos, ó, eu não tenho nada com isso. Ele já tinha dito, as penas são altas, eu votei por penas baixas, então ele está fazendo um sinal aos Estados Unidos que é o seguinte, não me punam mais, ou não me punam para além do que eu já fui punido. Essa é a sinalização que o Barroso, ao sair agora, faz aos Estados Unidos. Também, obviamente, ao sair agora, ele está nos dizendo, ou me parece que está claro, que ele já, entre aspas, negociou com o governo Lula. É muito importante para o Lula a saída dele antes do fim do governo. Por quê? Porque aí o Lula tem mais uma indicação na sua mão. E ao ter mais uma indicação, isso faz claro com que o Lula tenha mais poder. Hoje, o Lula só consegue governar por conta do STF. Ele mesmo não esconde isso. Então, ao ter mais um nome na sua mão, é um instrumento de poder e de governabilidade essencialmente importante. É provável que ele nomeie ou Messias ou uma ministra do STM, Tribunal Militar, mais woke, mais feminista, e com isso faça um gesto para uma parcela relevante do seu eleitorado ao indicar uma mulher. Uma ou outra coisa o Lula o fará, mas sem dúvida alguma isso já está certo, porque senão não seria agora que o Barroso sairia. Então, ao sair agora, ele faz um sinal aos Estados Unidos, mas também isso significa que o Lula já tem na manga o nome que ele quer e significa que o Barroso também já vai receber do governo Lula de compensação por sair agora. Sem dúvida, isso não vai ser, entre aspas, aqui de graça. Não estou dizendo que vai haver uma compensação financeira, não é isso, óbvio, mas sem dúvida vai receber algum tipo de benefício. Pessoal, se inscreve no canal para não perder nada. Vou esperar vocês no próximo vídeo, beleza? Chama aí a vinheta comigo em 3, 2, 1. Vai lá.